o quanto nos seja possível, busquemos entrar no ritmo da música que toca ao fundo, criando assim um motivo para nossa mente sempre fugidia de nos concentrarmos, de buscarmos elevar os nossos pensamentos na tentativa de nos conectarmos às correntes espirituais que, em nome de Jesus, respondem, nos envolvendo nas dúlcidas irradiações do amor de Jesus, nosso modelo e guia. Jesus querido, iniciamos a nossa tarefa da tarde por louvar os vossos ensinamentos, os vossos exemplos e também o vosso nome. Em seguida, Senhor, gostaríamos de vos dizer da nossa gratidão, não só por tudo quanto temos recebido do vosso amor, mas principalmente por esta oportunidade abençoada que o vosso coração generoso nos concedeu, a da aquisição do conhecimento libertador. Em seguida, Senhor, gostaríamos de vos pedir que nos abençoe a todos que aqui nos encontramos, pois que aqui estamos buscando encontrar as ferramentas, os mecanismos, a coragem, a motivação para levarmos adiante o maior desafio das nossas existências, que é a nossa transformação moral. Abençoa, Senhor, a equipe espiritual que aqui se encontra nesse local já de há muito, buscando realizar a asepsia do ambiente espiritual para nos acolher. E após realizada essa asepsia, eles repletam este ambiente com as irradiações do vosso amor, emprestando a todos nós a vossa paz, a vossa harmonia e também a vossa serenidade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, equipe espiritual. Que assim seja. Muito bem. Cabe-nos hoje a responsabilidade de compartilhar com vocês, aqui presentes, e também para o pessoal lá da internet, que nos honra com a assistência, né? De compartilhar com vocês as nossas reflexões em torno do pensamento de Emmanuel, contido em o livro Vinha de Luz, no capítulo 26, ao qual ele deu o nome de Véus. E eu vou frisar duas pequenas frases dele, sobre as quais eu realizei as minhas reflexões. Ele começa assim: não é fácil remover os véus que cobrem como uma sombra a mente humana. E lá pelo meio do capítulo ele vai dizer: grandes inteligências temporariamente bloqueadas por véus espessos estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que muitas vezes essas inteligências grandiosas, elas mesmas admitem como realidade e muitas vezes as ensinam. Então, é sobre esses dois trechos que eu gostaria de fazer as minhas reflexões. E eu começaria por emoldurar o conteúdo moral da tarde de hoje, citando uma parábola de Jesus. Mas para que possamos melhor compreender e ficar mais simples, mais fácil, para que eu também compartilhe com vocês, eu gostaria de começar definindo quem são os 12. Os 12 apóstolos. O que eles estavam fazendo ali, naquele momento, e como era,
qual era o objetivo de Jesus para com eles. Então, nós vamos encontrar nos 12 André, irmão de Simão Pedro. Depois nós vamos ver Bartolomeu. Bartolomeu, que vivia em Caná. E para muitos estudiosos, Bartolomeu deixou Caná e foi viver ali em Dalmanuta, muito perto de Cafarnaum, onde estava Jesus. Então, para esses estudiosos, Bartolomeu é aquele cujo casamento, o vinho acabou, e Maria de Nazaré pediu para Jesus transformar a água em vinho, porque Bartolomeu era parente de Maria de Nazaré e, evidentemente, parente de Jesus. Depois nós vamos encontrar Felipe, que também era um pescador na cidadezinha de Betsaida, ali pertinho de Cafarnaum. Depois nós vamos ver João o evangelista, irmão de Tiago Maior. João, Judas, Tadeu e Judas Iscariote, mais conhecido entre nós como o traidor de Jesus. Entre os 12, Judas era o único que não era galileu. Depois de Judas, nós vamos ver Mateus, o cobrador de impostos. Um cobrador de impostos era considerado a pessoa mais impura que pudesse existir entre todos os judeus. Ele se chamava Levi e mudou o nome para Mateus, porque mudou a sua atividade, deixou de ser cobrador de impostos. Depois de Mateus, nós vamos encontrar Simão Barjonas, ou Simão Pedro, como a maioria de nós cristãos o conhecemos, irmão de André, também pescador. Simão Zelote, Simão que professava uma doutrina dentro do judaísmo, onde pregava sempre uma consequência drástica por tudo aquilo que era feito. Então os zelotes tinham uma vontade muito grande de combater os invasores romanos. Depois de Simão, aí nós vamos encontrar quem está faltando agora? Tiago, maior, Tiago, menor, e Tomé, aquele que não acreditava que Jesus fosse o Messias quando o viu sendo crucificado. Se ele fosse o Messias, ele não seria crucificado. Então ele duvidou. Está aí um rápido retrato muito superficial do que foram os 12. Mas por que Jesus estava com esses 12? Todos aqueles que se equivocaram, Pedro negou, Judas traiu, Tomé duvidou. Eles não estavam ali de propósito para fazer isso, porque se eles ali tivessem propositalmente para fazer isso, eles não teriam responsabilidade nenhuma no ato ou nos atos que eles cometeram. Na realidade, sempre existe o livre-arbítrio, mas Jesus quis demonstrar para todos nós, para nós que estamos reunidos aqui, lá em 2024, quase 2000 anos depois disso acontecer, que a doutrina que ele nos trazia buscava transformar as pessoas, exatamente as pessoas que possuem as mesmas imperfeições que possuíam os apóstolos e que nós também possuímos. E ele quis demonstrar, ao ficar ao lado dessas criaturas, de que ninguém está imune à transformação. Não está imune a apresentar imperfeições, que isso faz parte do nosso processo de evolução, mas também a todos nós é dado, sim, se tivermos vontade e iniciativa, da nossa transformação. E o que Jesus sempre percebia neles, nesses 12, e que era sempre o alvo constante das suas atuações junto dos 12, é que eles, por força cultural, por força religiosa, por força social, eles tinham sempre alguns padrões de atuação, de comportamento. Eles sempre costumavam julgar por aquilo que eles estavam vendo. O ver, o externo para eles,
era muito, muito importante. Era o fator principal. E isso é um fator religioso importante naquela época, porque as leis de Moisés nos diziam que nós não deveríamos praticar o mal. Jesus vem e acrescenta, não basta não praticar o mal, tem que praticar o bem. Quando ele diz assim, não cobiçarás ou não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não adulterarás. Então não é assim, não adulterarás. Então se eu não cometi o ato, então eu já estou livre. Mas e se eu cobicei? E se eu fiquei desejando? Aí Jesus vem dizer, não, aquele que pensa já cometeu o equívoco. Então ele muda radicalmente. Então para os judeus, e todos os 12 eram hebreus, né? O único judeu era o Judas Iscariote. E ele vai trabalhar exatamente isso. Eles colocavam um véu sobre a sua capacidade de enxergar a verdade. E Jesus vinha ajudá-los a remover esses véus, assim como ele vem nos ajudar no dia de hoje. E eu vou utilizar de uma parábola que ele vai falar junto para os seus discípulos, do qual nós vamos extrair exatamente a interpretação do conteúdo moral da lição da tarde. Lembrando sempre que isso é uma parábola, não existiu de fato. E Jesus, como um excelente professor que ele o é, ele vai colocar as questões que ele quer chamar a atenção de uma forma muito enfática. Então ele começa assim. Opa, peraí que eu puxei 2 páginas aqui, era uma só. 2 homens subiram ao templo em Jerusalém para orar. Um era fariseu, os melhores da raça no conhecimento da doutrina judaica. Por isso que ele fala, olha, grandes inteligências às vezes se pegam em surpresas sofredoras. Eles eram os maiores conhecedores da doutrina, eles eram doutores da lei, eles sabiam todos os detalhes, cada versículo, cada capítulo, quantas letras tinha em cada versículo, eles sabiam tudo, porque eles viviam 15, 20 anos estudando as escrituras de Moisés. E o outro era um cobrador de impostos. Percebam que Jesus já criou uma diferença. Aqui nós temos um mais elevado grau de conhecimento da doutrina judaica. Conhecido um puro, um diferente dos demais. E no outro extremo ele colocou quem? O mais impuro entre todos, um cobrador de impostos. Jesus sempre trabalha pela diferença para chamar a atenção. Principalmente no caso específico, onde as pessoas estão presas aos rótulos. Rótulo, um é fariseu, é superior. O outro é cobrador de impostos, é inferior. Subir ao templo significa que Jerusalém ficava num lugar, no alto de um morro, mas um morro mais baixo, que o Monte Moriá, sobre o qual ficava o templo. Então é sinal de que ele veio de Jerusalém até o templo. É isso o subir aí. E aí nós vamos ver o que cada um está fazendo de prece nesse momento no templo, lembrando que isso não existiu, é uma parábola de Jesus. O fariseu de pé, em seu intimamente, então ele não estava falando, ele orava assim: Deus, agradeço-te, porque não sou como os outros homens. Eles são ladrões, injustos, adúlteros. Nem mesmo sou como esse cobrador de impostos. Vejam só que ele já fez uma lista das imperfeições que, do ponto de vista dele, ele já tinha superado. Quais eram? Ele não roubava, ele não era
adúltero e ele não era injusto. Mas lembrando que era só aquilo que ele via. Então, não roubei, mas se eu fiquei com vontade de roubar, ele acha que isso não conta. Então, por isso ele está se equivocando. Mas tudo bem, eu já estou interpretando. Então, primeiro ele fez uma lista das imperfeições que ele já havia superado. E aí ele segue na oração dele. Aí ele vai listar as virtudes que o colocam acima dos demais. Ele vai dizer: eu jejuo 2 vezes por semana. Acontece que a lei de Moisés obrigava as pessoas a jejuarem 1 vez por ano, que era no dia do Yom Kippur. Quando Jesus colocou isso, imediatamente os discípulos já perguntaram: caramba, esse fariseu realmente era top. Porque além de fariseu, de conhecer tudo, em vez de jejuar 1 vez por ano, ele jejua 2 vezes por semana. Não tem ninguém igual a ele é superior pelo gesto externo que ele está fazendo. Mas ainda segue na lista das suas virtudes. E eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. A lei de Moisés mandava você dar o dízimo das primeiras colheitas do ano. Ele dava o dízimo de tudo quanto ele ganhava. E aí, sabe quem dava o dízimo de tudo que ganhava? Abraão, que é o patriarca, que ele é a referência de santidade para os judeus. Logo, para os ouvintes, os discípulos, fariseu, jejua 2 vezes por semana e se equipara a Abraão. Ele colocou o cara lá em cima. Para quem olha só o rótulo. E aí, vamos ver o comportamento do cobrador de impostos. O cobrador de impostos, em pé, o problema é, muita gente fala que é o problema de estar em pé. Não é, para os judeus era normal orar em pé. Os cristãos, alguns cristãos é que oram ajoelhados para fazer uma demonstração externa de humildade. Para nós espíritas, independe da sua forma de fazer a oração. Em pé, sentado, deitado, não importa. Muitos comentaristas pegam que o em pé que estava errado. Não, o problema não é estar em pé, sentado, ajoelhado. Era o pensamento deles. Então o cobrador de impostos também orava em pé, longe, não quis nem chegar perto do fariseu. Ele não queria sequer erguer os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Colocou essas duas situações. Estão imaginando, quem olha para o rótulo, fala: bom, ele está certo, ele é pecador mesmo. Você não podia falar diferente. Essa é a comparação. Isso é mais importante na parábola. E aí vem a conclusão moral de Jesus. Pegando dessa historieta, dessa parábola, ele vai e faz o seu comentário. Ele diz assim: eu digo a vocês que o cobrador de impostos e não o fariseu foi para casa justificado. A palavra justificado significa reintegrado na sua relação diante de Deus. Ou seja, a prece dele foi ouvida e ele foi considerado um justo por causa da honestidade dele. E aí é que Jesus vai complementar uma frase que todos nós já conhecemos. Pois vos digo que quem se exalta, quem se eleva acima dos demais, será humilhado. A palavra humilhado tem 2 significados, e Jesus vai usar os 2 significados na mesma frase, o que complica as vidas das pessoas. Diz assim, não é nenhuma crítica não, será humilhado. Humilhado no sentido de envergonhado, rebaixado moralmente.
E aquele que se humilha no sentido de tornar-se humilde, reconhecer as suas limitações, as suas imperfeições, esse será exaltado, esse será glorificado, esse será tornado justo. Vou ler de novo, sem a interpretação, para nós não perdermos o sentido. Jesus conclui: pois aquele que se exalta será humilhado, e aquele a quem se humilha será exaltado. É essa o sentido que nós queríamos dar. É isso que acontece com todos nós, ou com a maioria de nós. Nós trazemos os véus, os véus que vai fazer um ensombreamento da nossa mente, não da nossa mente lúcida, da nossa mente consciente. Mas o que é que faz esse bloqueio? Exatamente são os nossos conteúdos. Os conteúdos que nós trazemos dentro de nós, fruto das nossas experiências, fruto das nossas vidas anteriores e que estão abrigadas no interior de cada um de nós. Então, a minha interpretação dos véus refere-se à ignorância, ao desconhecimento que nós temos dos nossos conteúdos, de quem nós somos, ou por que nós reagimos desse ou daquela forma. Isso é de fundamental importância, é retirar o véu. Por isso que ele vai dizer lá no começo, não é fácil remover os véus que cobrem como uma sombra a mente humana. Porque nós temos que começar a nos questionar quais foram as minhas razões, quais são as minhas motivações, o que inconscientemente me levou a fazer essa ou aquela ação, ter esse ou aquele comportamento. E é exatamente isso que eu gostaria de começar a trabalhar. Se bem que já está na hora de encerrar. Mas é assim. Vamos pegar aquele que se exalta será humilhado e aquele que se torna humilde será glorificado. Nós temos que fazer esse exercício rapidamente. Aliás, já passamos do tempo de fazê-lo, mas toda hora é hora de recomeçar. Quando é que nós seremos humilhados e quando nós seremos glorificados? Em que momento? Por atuarmos desse jeito ou daquele jeito? Exatamente o que eu vou trazer é um livro do autor espiritual chamado Victor Hugo. Um livro chamado Párias em Redenção, de psicografia do Divaldo. Lá no capítulo 7, ele não dá nome para os capítulos. Lá no capítulo 7, eu acredito que ele vai nos mostrar o mecanismo diante do qual nós seremos humilhados, se nos exaltarmos, ou seremos glorificados, se formos humildes, em reconhecer as nossas fragilidades, ou em exaltar virtudes que nós não possuímos. Esse é o problema. Ele vai dizer assim: ninguém consegue fugir do confronto com a própria consciência. Ali na consciência não há portas escancaradas para uma fuga permanente. Não existe. A lucidez, temporariamente anestesiada pela ilusão, a ilusão de que as coisas vão acontecer, né, de que seremos isso ou aquilo, ou pelos prazeres, um dia isso vai atuar de tal forma que vai nos despertar para a realidade. E o indivíduo acorda para as amarguras, ou para as amargas análises em torno daquilo que já fez, daquilo que deixou de fazer e do que poderia ter realizado.
todas as nossas ações. Agora ele vai descrever de uma forma poética, eu nem vou me atrever. Ele vai dizer assim: todas as nossas ações, tudo aquilo quanto fizemos, falamos, vai passar no plano espiritual como se fosse em 2 telas de cinema. E ele até especifica, e é tridimensional. Em uma delas vai passar exatamente como nós fizemos. E na outra do lado, aquela mesma ação vai passar como nós deveríamos ou como nós poderíamos ter feito. Do confronto dessas 2 situações, aquilo que eu fiz, como eu poderia e deveria ter realizado, virá o quê? A humilhação ou a glorificação. Não tem objetivo de nos culpar, mas tem o objetivo de revelar para nós aquilo sobre o qual nós tínhamos colocado um véu. Ele é descoberto e vai dizer: fizemos por ignorância, fizemos por arrogância, por orgulho. Eu fiz porque eu aprendi que era certo, por isso que eu acertei. É isso que vai desvendar nessa hora. Porque ali vai estar o que eu fiz e a diferença de como eu deveria ter feito. A diferença dos dois é o quê? É um resultado positivo, então serei glorificado diante da minha própria consciência. Não, eu fiz com outros motivos que eu escondia, então aí eu serei humilhado diante da minha própria consciência. E ele termina dizendo: para o espírito surpreso, o que se descobre e que se descobre em falta, as consequências desse encontro consigo mesmo formam o gosto amargo do arrependimento. O nosso convite é de buscarmos o desvendar desse véu. E nós podemos fazê-lo. Mas, como ele vai dizer no começo do capítulo, não é fácil remover os véus que cobrem como uma sombra a mente humana. Thomas Alva Edison, sem dúvida nenhuma, um dos maiores inventores da nossa época. Ele tem 2.332 patentes de seus inventos. E ele inventou a lâmpada incandescente. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Qual é a diferença que os dicionaristas dão para as palavras inventar e descobrir? E o dicionário vai dizer assim: inventar é a criação de algo novo. Descobrir é a revelação de algo que já existe. A Joana vem nos convidar ao quê? Ao autodescobrimento. Não é inventar, não é coisa que não existe, é coisa que já existe. Nós desconhecemos, assim como o Brasil. O Brasil existia, mas ninguém conhecia. E aí ele foi descoberto. É isso que a Joana vem nos dizer. Não adianta nós negarmos que nós não somos desse jeito ou daquele jeito. Porque nós muitas vezes nos desconhecemos. Nós não sabemos fazer a leitura nossos predicados, das nossas virtudes ou das nossas imperfeições que habitam aonde? No nosso inconsciente. Muitas vezes nós não conseguimos. Mas nós temos um mecanismo para descobrir. Basta se perguntar: por que eu agi do jeito que eu agi? É que nós, assim como os discípulos de Jesus, costumamos colocar rótulos nas coisas e agimos pelas coisas externas. Então, quando sofremos algo
uma injúria, uma calúnia, nós ficamos revoltados com as pessoas e reagimos com raiva. Reagimos fazendo algo em resposta àquilo. E nós devemos entender que a nossa responsabilidade, o que vai passar naquele filminho, naquele dia, não é o que a pessoa fez para nós, é o que nós fizemos em reação, em resposta àquele estímulo que nós recebemos. Esse é a nossa principal motivação. É a nossa principal motivação. Eu não serei responsabilizado por aquilo que me fazem. Eu somente serei responsabilizado pela minha forma de reagir. Reagir. Durante muitos anos, nós tivemos aqui não me ocorre a palavra correta, mas a alegria de convivermos com a Dona Terezinha. E ela sempre tinha oportunidade, ela falava, é difícil lidar com os voluntários. Porque o voluntário, muitas vezes, você fala, precisa fazer isso, a pessoa já, não, eu não vim aqui para isso. Já vira as costas e vai embora. A pessoa abre mão, abdica de algo que ela estava fazendo, que era um benefício para ela. Muitas vezes era um compromisso assumido no plano espiritual. Mas a pessoa, diante de algo que foi feito, de algo que foi dito e ela não gostou, ela vai, se recusa a fazer e não volta mais. E aí, quando for ver o filme, o que ela vai falar? Mas olha como ela falou comigo. Não importa como ela falou com você. Isso é problema dela. O problema teu é por que você virou as costas e foi embora. Aí vai acender uma luzinha vermelha. Melindre. É o melindre que nós seremos responsabilizados. Porque nós colocamos um véu por cima do que realmente somos e preferimos jogar a responsabilidade no ato da outra pessoa. Nós não seremos responsabilizados por aquilo, mas pela forma através da qual nós reagimos àquela situação. O convite para as nossas reflexões é exatamente essa. Quando eu fizer algo, analisar. Jesus diz assim, vigie as fontes do vosso coração. O que são as fontes do vosso coração? Naquela época, o coração era responsável também pelos pensamentos. Vigia os teus pensamentos. Aquele teu impulso de fazer daquele jeito. Por que eu fiz desse jeito? Por que eu reagi com raiva? A raiva significa que eu estou contrariado porque alguém fez alguma coisa que eu não concordo, que eu não quero. É sempre eu, é o egoísmo. Então é isso que nós somos convidados a ver na tarde de hoje, porque senão nós vamos viver a nossa vida achando que, como aquele fariseu, mas eu já faço isso, eu já faço aquilo, nossa, eu não sou como aquele outro ali, ou como aquela ali. Às vezes é inconsciente, a comparação é inconsciente, não é clara. E aí o que nós fazemos? Já nos consideramos a última Coca-Cola gelada do deserto. Pronto. Não fiz que nem a Madre Teresa de Calcutá, mas já faço bastante. E aí depois, quando chegar lá no fim, nós vamos ver que não era bem assim a verdade. Então, o convite na tarde de hoje é exatamente esse. Vamos refletir nas nossas reações, nos nossos comportamentos, nas nossas ações, em relação àquilo ao qual nós somos submetidos. E refletir e ver dali qual é aquilo que me toca, o que eu preciso modificar. Então, em nome de Jesus, na certeza do amor que Jesus tem por nós, que nos trata a todos,
esses 21 bilhões de espíritos, 8 bilhões encarnados e 13 desencarnados, que gravitam em torno da Terra, Ele nos trata como tratava os 12 discípulos, buscando nos trazer o esclarecimento para que possamos fazer, executar a tarefa mais difícil da nossa vida, que é a nossa transformação moral. É retirar o véu da ignorância sobre nós mesmos do que motiva as nossas ações. E é tão difícil a retirada desse véu que para isso Ele nos deu várias e várias existências. Então, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade de aprender e a oportunidade de começar a refletir no significado real da vida. Não importa o que os outros me façam, o que importa realmente é como eu reajo. Que a espiritualidade amiga e querida possa nos envolver nas dúlcidas irradiações do amor maior do Cristo, nos amparando, nos protegendo, hoje e sempre. Que assim seja.